Vocês lembram da estrutura da aula passada? A gente fez o teste aula passada com duas máquinas, lembram? Então tá aí as mesmas duas máquinas, tá? Como a gente mudou de laboratório, esse laboratório aqui tem uma outra VLAN, então o DHCP dessa sala entrega uma outra faixa de peso, ó. 9216811 e 9216811. Tranquilo? Então vamos olhar aqui rapidinho. Como é que está a configuração de DNS dessa máquina? Como é que eu olho a configuração de DNS dela? Como é que é o nome do arquivo lá? Então vamos olhar, resolve conf. Olha a configuração que está no resolve conf. Da onde é que veio essa configuração? Veio do DHCP, tá? O DHCP da faculdade já entregou para mim essa informação. Olha só, DH client, né? Cliente DHCP. Então eu pedi via protocolo DHCP, eu pedi uma configuração de rede, o servidor me mandou essa informação aí. Beleza, como é que a gente fez para alterar essa informação? Então eu posso abrir o arquivo, posso fazer a modificação no arquivo, tá? Ou então eu posso fazer aquele echo, né? E vou apontar o name server para 127.0.0.1, ok? Agora a pergunta, esse servidor DNS está rodando sim ou não? Como é que eu descubro se o DNS está rodando? Como é que eram os parâmetros do netstat? Menos um monte de letrinha. Como é que eram as letrinhas? A, U, o que mais? N, ó, saiu, hein? Tá rodando o DNS sim ou não? Não. Tem um troço rodando aí. O que esse negócio tá rodando? Olha lá, ó, DH Client, ó. É uma porta aberta pelo cliente DHCP. Como é que eu ligo o servidor DNS? Named start. Já vamos aproveitar, vamos ligar nesse aqui também. If config, vamos ver como é que está o resolve conf dele. Mesma coisa. Já faço um service named start. Nesse aí a chave já estava gerada, estão vendo? Aí foi rápido. O outro, ó, ainda está gerando a chave, né? Ah, é. O cat, pessoal, é só para você exibir o conteúdo do arquivo na saída padrão. Lembra do type lá do DOS? É a mesma coisa, eu estou pegando o conteúdo do arquivo e estou jogando ele na saída padrão. Só isso. Então, quando você não quer abrir o editor para olhar o conteúdo, mas você quer ver o conteúdo dele, pode usar o cat. Tem o primo do cat também, que é esse aqui, ó, é o tac. Sabe qual que é a diferença? Ele mostra de cima para baixo, ó. Ou de baixo para cima, ó. Legal, né? Então anotem aí esse comando é bacana, vocês vão precisar dele. Vamos fazer o mesmo echo lá, echo... Ah, rodou aqui atrás, não, ainda não rodou não. Echo name server 27001 em direção a barra etc barra resolve conf. Faz o mesmo cat agora, ou tac agora, tanto faz, né? Roda o netstat de novo. ANUL, qual que foi a nova letra que a gente acrescentou? P. Opa, olha o nome do processo que é o dono do processo, ó. Named. Ah, então quer dizer que quando eu fiz o service named start, você ligou o processo número 1324 e ele está ouvindo agora em dois endereços distintos. Está ouvindo no IP da ETH0 e no IP da LO.
Da onde que ele achou esses IPs aí para ele ficar ouvindo? Daqui, ó. ETH0 e LO. Como é que a gente fez essa configuração? Volta lá, etc named.conf. Eu vim aqui no listen e falei, olha, escute em qualquer endereço disponível na máquina. Quais eram os endereços disponíveis na máquina? ETH0 e LO. E então ele começou a ouvir aonde? Nos dois. Bacana? Entenderam a lógica? Se eu tivesse 3 interfaces de rede, quando eu coloco o N, ele passa a ouvir em quais? Nas 3. A outra coisa que a gente mudou aqui, ó, foi o allow query. A gente mudou para dizer o seguinte, olha, eu permito que responder consultas em qualquer origem. Até aí tudo bem? Tranquilo? Bacana. Então, se eu fizer uma consulta agora, ó, aí sim, ó, ele foi lá no local e trouxe para mim as consultas no google.com. Quando eu acabo de reiniciar o servidor, quando eu fiz o service named start, o cachê dele estava vazio. Tá? A hora que você para o servidor e liga de novo, ele esvazia o cachê. Então ele vai começar a construir agora todos aqueles cachês novamente. Tá? Muito bem, então tem um detalhe interessante aqui, ó. Todo DNS autoridade também tem as capacidades de DNS recursivo. Mas nem todo recursivo é autoridade. E agora? Entenderam? Esse servidor daqui, do jeito que está, a gente só instalou e fez um start nele. Ele é o quê? Recursivo ou autoridade? Recursivo. Se eu cadastrar uma autoridade nele, ele continua sendo recursivo? Sim ou não? Sim. O que eu falei para vocês? Que toda autoridade também faz o recursivo, lembram? Então, bacana. Tá? Como é que a gente começa a cadastrar o servidor, uma autoridade aqui no servidor? Vamos voltar naquele arquivo named.conf. Olha só, aqui no final do arquivo, você tem um negócio chamado de zone. O que é o zone? Pois não? Vamos lá, volta aqui, ó. Entrei no named.conf, ó. Essa aqui é aquela aula que a gente mudou na aula passada. Essa aqui é a linha que a gente comentou. E essa aqui é a linha que a gente mudou também do allow query. Tudo está no named.conf. Quando eu rolo o arquivo para baixo, ó, eu encontro outras configurações, ó. Não startou o? Bom, não, aí eu já não sei te responder. Do que você está falando? Vamos continuar aqui, depois a gente olha essa parte aí que a gente não fugir do nosso objetivo aqui. Dentro de cada zone está representada uma autoridade. Opa, então olha só. Para que um servidor DNS recursivo ou um servidor DNS cachê possa funcionar, obrigatoriamente ele precisa disso aqui, ó, de uma zona ponto. O que é a zona ponto? Zona ponto não era a zona raiz? Lembra que eu falei para vocês que ele tem que ter uma cola? De onde é que ele vai começar as consultas? Tá aí a cola dele, ó. Tá dentro do arquivo named.ca. Esse arquivo named.ca está em que lugar? O arquivo named.ca, ele está aqui, ó, dentro de var named. Opa, então tem uma divisão aí, né? Dentro do etc named.conf, você vai colocar os arquivos com as configurações das zonas. Tá vendo? Ó? Tudo dentro do etc. Para você fazer a configuração dos arquivos da zona, você vai no diretório var named. Configuração é uma coisa, dados é outra. Configuração no etc, dados lá no var named. Tranquilo? Muito bem, vamos dar uma olhada lá no diretório var
named. Olha o arquivo que ele apontava lá, named.ca, não era? O que tem dentro desse arquivo? A cola. Tá aí a cola. Nome, endereço IP dos 13 servidores raiz. Se você for lá no arquivo de configuração e matar aquela zona ponto, seu recursivo morreu, ele para de funcionar. Tá? Exatamente, ó. Esses 4 As na sequência aí é um address do IP versão 6. Por que que no DNS ele representou o IP versão 6 com 4 As? O que vocês acham? Vamos ver, quantos bits tem o campo IP lá no cabeçalho IP? Bits, 32. Quantos bytes? 4 bytes. 32 bits, ok? Quantos bits tem o IP versão 6? 128, são 4 vezes mais. Olha a relação ali, ó. O IP versão 4, 32 bits é só um A. O IP versão 6, que são 128 bits, são 4 vezes mais. Aí ele coloca 4 As. Legal? Tá vendo? Tem sentido as coisas, né? Só que tudo que a gente está olhando que tem sentido, onde é que está a explicação? Está lá na teoria, né? Camada de rede, camada de transporte, camada de enlace. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todo relembrando essas informações lá da teoria, para a gente entender melhor o que acontece aqui na prática. Ok? Pergunta? Aí então o name lá só faz a configuração e direciona para o VAR. Aí na hora que tiver mais um VAR, já vai estar disponível, a gente tem que colocar. Vamos lá? Então a pergunta dele é: configuração fica no ETC e os dados no VAR. O que, que já tem lá no VAR? Se você olhar aqui no VAR, olha só, ele já tem aqueles arquivos, as de zona do localhost, loopback, e a zona raiz, que é o named.ca. Quando você for incluir uma nova zona, repara ali o seguinte, ó. A nova zona que você vai criar, não existe um arquivo para ela. O que significa? Que você vai ter que criar esse arquivo para você cadastrar uma nova zona. Quando eu falo cadastrar uma nova zona, quer dizer que eu estou falando que eu vou cadastrar uma nova autoridade nesse servidor. Ok? Muito bem. Volta lá no named.conf para a gente poder fazer a configuração da zona. Muito bem, ó. Então, primeira recomendação, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Faz um backup do named.conf. Vocês têm que testar, moçada. Vocês têm que errar. Vocês têm que... quanto mais erros vocês conseguirem na hora de configurar, mais experiência vocês vão ter para sair, para aprender a sair do erro. Opa, como é que eu resolvo você errar? Não, isso já aconteceu comigo. Faz isso aqui que dá certo. Então, deu errado, você não está achando o erro, fez a configuração errada, volta o backup. Como é que eu faço o backup aqui, ó? Faz assim, ó. Faz uma cópia do arquivo com outro nome, ó. Named.conf você mexe e guarda uma cópia do named.conf original. Como é que eu faço para desfazer em caso de emergência, fiz besteira, deu pau em tudo? Como é que você desfaz? Como é que você restaura o backup? Assim, ó. Desse jeito você restaura o backup. Aí ele vai falar, o arquivo já existe. Tudo bem, sobrescreve. Pronto, você acabou de desfazer qualquer besteira que você fez lá no named.conf. Então mexam sem medo. Faz o backup e desce a unha lá. Se der errado, desfaz a besteira. Ok? E começa de novo. Tá aí, tudo bem? Pra frente então, vamos começar a destruir o named.conf. Muito bem.
Primeira coisa, a gente vai ter que criar uma nova zona. Uma nova zona significa que eu estou cadastrando uma autoridade sobre um novo nome. Então eu vou cadastrar uma zona assim, ó. Aula de DNS.com.br. Posso cadastrar essa nova zona aí? E se estiver conflitando com um nome que já existe na internet? Tem problema? A gente vai testar local, tá? A gente vai testar de uma máquina para outra, tá? Então não tem problema. Só se você apontar as consultas para esse servidor DNS, vai funcionar, ok? Essa zona é uma zona de internet. E quando vocês forem começar a cadastrar a zona, já faz isso aqui, ó. Já fecha a zona e põe um ponto e vírgula. Estão vendo que aqui ele fechou a zona com fecha chaves e ponto e vírgula? Por que fazer isso? Toda vez eu esqueço isso aqui, ó. Aí na hora que eu vou reiniciar o bind, ele me dá um erro lá na cara. Ó, faltou o ponto e vírgula. Ok? Muito bem. Vamos criar o zone. Qual vai ser o tipo dessa zona? Bom, então eu comentei com vocês que a autoridade ela vai ser do tipo master ou slave. Você vai criar o DNS primário e depois, na próxima aula, a gente vai fazer o secundário. Tá? Então, a gente começa por onde? Pelo master. Ok? Não tem um? Esse é aquele ponto oculto, ele é implícito. Tá? Você colocando ou não, não vai te atrapalhar não. E agora, ó, segundo parâmetro, já falei que ele vai ser um master, e agora o segundo parâmetro eu tenho que dizer quem que é o file, o arquivo dele. Que nome que a gente dá para o arquivo? Vamos convencionar aula de DNS.db. Vamos repetir o nome do domínio e acrescentar DB de database no final, para a gente poder identificar isso aí dentro do var named. Professor, DB de database, isso aqui não é banco de dados, é sim. Lembra que eu falei para vocês que o DNS é um banco de dados distribuído? Então tá aí, ó, quando você cria uma zona, uma autoridade sobre um nome na internet, você está criando um pedaço de um banco de dados. Então vou chamar o arquivo de database. Opa, banco de dados lembra de dados. Eu falei para você que os dados ficam aonde? No var named. E a configuração? etc. Tranquilo? Muito bem, ó. Esse ponto e vírgula aqui no final também dá trabalho. Se esquecer, ele não roda, tá? Deixa eu mostrar para vocês o erro, para vocês começarem a acostumar. Eu vou apagar esse ponto e vírgula aqui que eu falei que sempre esqueço, tá? Aí eu venho aqui e faço um service named restart. Parou, mas não ligou. Tem que aprender os erros, não tem? Olha só. Vamos ler aqui, vamos forçar um pouquinho no inglês, se bem que aqui não tem nada de novidade, né, para vocês, ó. Erro no configuração do named. Esse foi fácil, né? etcnamed.conf 2.49. Que informação que é essa? Pessoal, esse aí é a informação do número da linha onde ele acusou o erro de parse. E aí, fácil ou difícil? Olha o que ele está falando, ó. Missing. Missing é o quê? Faltando. Está faltando um ponto e vírgula. Before. Antes do... Foi difícil? Matou alguém? Se você não souber inglês, você pode pegar o erro e colar no Google Tradutor. Olha só, bicho. Tem gente que começa a fazer a configuração, a hora que dá um erro, ele só lê isso aqui, ó. Falhou. Aí ele levanta a mão e fala assim, professor, deu erro. Aí eu vou terminar de atender toda aquela fileira de alunos, depois a outra fileira de aluno, outra fileira de aluno, e o cara fica lá esperando. Lê, cara, o erro tá aí na tela. Até eu chegar lá, você não pode ficar perdendo tempo. Tem que ir tentando, tá? Entenderam? Força um pouquinho a barra, lê o erro, que vai ser bom para vocês. Isso aí é um exercício, tá, que a gente pratica no dia a dia. Muito bem, volta lá. Como é que eu chego na linha 49? Olha só como é que faz no VI. 2.49, ele já te joga direto na linha.
Opa, mas o erro está na linha 49? Não, né? Está na linha de cima. Mas aqui, ó, quando ele mostrou 49, foi o quê? Foi a linha onde estourou o erro. Mas o erro estava para trás. Já passaram por isso na programação? Que bom. Que bom, né? Muito bem. Salva. Reinicia. Olha só, vamos reiniciar. Vai funcionar agora? O que vocês acham? Vocês acham que vai? Eu mandei ele procurar um arquivo lá e o arquivo não existe. Como é que vai ficar esse negócio? Mais um erro, ó. Que bom. Outro erro. Vamos lá, ó. Loading from master file. Carregando o arquivo do master. Aula de DNS.db. Não foi o nome que a gente escreveu lá dentro? Falha. Olha lá, ó. File not found. O que é file not found? Também conhecido como 404, né? Not found. Não é o erro quando a gente digita um nome errado numa página na internet, não volta lá 404, página não encontrada? Tá aí, ó, not found. Então reparem o seguinte, esse inglês que aparece aqui nos sistemas, pessoal, é um inglês que a gente forçando um pouquinho abaixo, a gente consegue ler e entender isso aqui. Tá? Não é porque tá em inglês que você vai virar as costas e vai falar se deu erro. Tá? Vamos forçar um pouquinho essa tradução aí, ó. Então a zona não foi carregada devido a erros. Bom, e aí na sequência ele vai tentar carregar de novo, não deu certo, mas ele carregou as outras zonas. Toda vez que ele faz um zone carregado serial com sucesso, quer dizer que essas zonas aqui estão ok. Qual que é que está com problema? É só a nossa. Bacana? Que zona? Então tá, vamos lá. Var named. Tem que mexer mais alguma coisa no etc? Não, né? Meu problema agora é esse aqui, ó. Eu não fiz esse arquivo ainda. Muito bem, ó. A gente pode abrir o editor de texto e começar a editar ele do zero. Ou a gente pode começar por um template. Template. Onde é que está o template? Vamos fazer um teste aqui, ó. cat named.localhost. Opa, ó, dentro do localhost já tem um esqueleto aí que eu posso começar a trabalhar, não tem? Sim ou não? Como é que eu posso fazer então? Para o meu arquivo não sair do zero. Eu não usei o CP para criar uma cópia de segurança? Eu não posso usar ele para criar um arquivo meu agora? Onde eu vou começar a editar. Então eu vou copiar o named.localhost para qual destino? Aula de DNS.db. E aí, foi sim ou não? Então agora você edita o aula de DNS.db. E agora? Por onde começa? Olha o primeiro parâmetro lá, linha 1, $TTL. O que é o $TTL? É o tempo de vida, o time to live. Qual que é o time to live padrão dessa zona? Um dia, 24 horas. Ah, beleza, eu não queria que ele guardasse essa informação durante 24 horas. Queria que ele guardasse durante 1 hora, por exemplo. Né? Porque eu estou fazendo alterações de IP, não quero que essa informação fique no cachê tanto tempo. Pô, como é que eu posso baixar esse tempo? Soneira brava. Vamos lá, 3.600 segundos. Beleza, 1 hora? Tranquilo? Muito bem. A gente tem aí, ó, na primeira linha, segunda linha, ó. Segunda linha ele traz um arroba. O arroba tem um significado especial no arquivo de configuração de recurso. O arroba é um alias,
é um apelido para o nome da zona. Professor, como assim? Não entendi. Quer dizer que você pode escrever arroba, ou você pode escrever assim, ó, aula de dns.com.br, ponto. O arroba é um atalho para o nome da zona. Eu apaguei o arroba agora. Esse foi apagado mesmo. É um registro internet do tipo SOA. SOA é o quê? Início da autoridade. Start of Authority. Opa, o primeiro registro de recurso que eu ponho lá dentro da zona é quem? O início da autoridade. Então lembra, se eu estou fazendo um DNS, estou configurando uma zona que tem autoridade sobre um nome, por onde que eu começo? Pelo início da autoridade, pelo SOA. Então o SOA é a primeira coisa na hora de configurar uma zona. E aqui tem outro arroba. O que é esse arroba aí? Esse segundo arroba, ele indica o nome canônico da máquina. Professor, não entendi. O que é isso? Nome canônico. É o nome real da máquina. Tá? Ah, não, o nome dessa máquina, ela nem está nesse domínio. O nome dessa máquina aí é darkstar.localdomain. Beleza? Precisa estar na mesma zona lá da autoridade? Não. Professor, e esse outro parâmetro aí, ó, rname.invalid. Esse aí é o e-mail do administrador do domínio. E por que o e-mail dele não tem arroba? Porque o arroba aqui tem outro significado. Então não usa arroba. Então coloca assim, ó, esse é o webmaster. Ou, vamos fazer mais fácil aqui, ó. Esse é o e-mail do admin. Aula de dns.com.br. Estou colocando o nome completo. Na hora que vocês forem fazer o de vocês, vocês podem usar o arroba, fazer o que vocês quiserem, tá? Estou fazendo completo para vocês entenderem. Reparando que aqui eu botei um ponto no final e aqui também botei um ponto no final. Esse ponto vocês vão descobrir depois o que acontece. É parecido com aquela ponto e vírgula que vocês viram lá atrás. Ok? Muito bem, serial. Convenção do serial, qual que era? Ao contrário. Ano, mês, dia. E o número da alteração. É obrigatório seguir esse padrão? A gente viu alguns domínios que não seguiam esse padrão, lembra? É obrigatório seguir o padrão? Não. É uma convenção, tá? Os mais paranoicos de segurança não iriam seguir essa convenção, porque senão o cara fica sabendo o último dia que você mexeu no servidor DNS. Ok? Vamos lá, ó. Refresh um dia, retry uma hora, expire uma semana e o mínimo aí tá com 3 horas, tá? Olha só, aqui ele está usando day, hour, week e hour de novo. E aqui eu coloquei 3 segundos. Se eu mudar 3.600 segundos por 1H, é a mesma coisa? É. Ele aceita as duas convenções. Em segundos ou em dias, horas, semanas e horas. Sim. O D, o H, o W tem que ser maiúsculo. Se você não coloca nenhuma, se você não apendar nenhum formato, nenhuma unidade, é segundos. Não colocou nada, é segundos. Colocou lá dia, hora ou week, ele transforma para você. Boa pergunta. Pela lógica deve ter. Depois a gente olha esse negócio aí. Olha só. Então o SOA, olha só os parâmetros do SOA. Ele começa aqui, ó, nesse parênteses e termina no parênteses lá de baixo.
Vocês estão vendo que essa parte que está em azul, ó, depois do ponto e vírgula, é comentário, tá? Então, se você fizer o arquivo, você não precisa escrever, esse aqui é o serial, esse é o refresh, esse é o retry. Não. Ele leva aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. O que está lá é comentário só para facilitar o trabalho de vocês lembrarem do que é, mas não precisa estar desse jeito aí, tá? Inclusive, se vocês começarem a olhar aqui o parênteses e o fecha parênteses, isso aí poderia estar todo numa linha só. Está quebrado aí só para facilitar a visualização. Ok? Porque essa divisão, assim, o maior passo no entendimento é só medinho, né? O AI tem, o ano tem, o de hoje tem. Não, independente do editor, né? Mas segundo diferente de cor, pra você. Ah, não, é só ligar highlight nos outros. A sintaxe, né? Se eu fizer aqui, fizer assim, ó, syntax off, tá? Syntax on. Ok? Deixar desligado fica melhor para vocês enxergarem. Daqui a pouco eu ligo para vocês verem aí se vai ter algum erro ou não. Então olha só, o NS aqui é outra parte, é outro registro obrigatório de uma autoridade. Então o que é obrigatório de uma autoridade? Mínimo. O TTL, o SOA, o NS e o A do NS. Vamos ver o que é cada coisa? Deixa eu mostrar para vocês então. Olha só, como é que eu começo a definir um registro de recurso? Primeiro, o registro de recurso que eu quero definir é o NS. NS é o servidor de autoridade. Autoridade de qual domínio? Aula de dns.com.br. Ponto. Precisa desse ponto? Precisa. Então eu vou dizer para ele o seguinte, olha, o servidor NS, a autoridade do domínio aula de DNS, chama-se ns1.auladedns.com.br. Ok? Embaixo eu tenho exatamente o registro cola. Registro cola de quem? Do NS. Terminou de definir o nome, define o IP desse nome. Tá? Então, o ns1.auladedns.com.br. Ponto. Tem esse ponto? Tem. Está no IP 192.168.11. Qual que é o IP aqui? Deixa eu ver. 154? É isso? Ou é da outra máquina? Bom, não sei. Vamos colocar aqui só para testar. Ó. Salva. Deixa eu ligar a sintaxe aqui para vocês olharem. Essa aí é o mínimo das informações necessárias para você subir uma autoridade. Um TTL, um SOA, o NS e a cola do NS. A cola do NS quer dizer o quê? O A desse NS. Muito bem, posso salvar? Salva. E agora eu tenho que fazer o que para ele carregar essa configuração? Restart do serviço. O que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar sim ou não? Vocês acham que vai? Eu acho que não. Tem tudo para dar certo, não tem? Mas não vai dar certo. Porque aqui o que conta são as surpresas, né? Você não trabalha com TI? Então tem que ter a surpresa, né? Então vamos lá. Service named restart. Parou e ligou. Funcionou? Vamos lá, cd/var/log tail-f messages. Opa! Esse erro é muito legal.
Hoje vocês têm a lição mais importante na configuração de qualquer servidor, de qualquer tipo de serviço. É isso aqui, ó. Log. O que é o log? Log é o registro. Registro de quê? Bacana. No nosso caso, a gente quer olhar log principalmente de quê? Das tarefas administrativas que o serviço named fez na máquina. Tá? Reparem, olha só, tanto que esse erro é ingrato. Ó. Você parou, ele deu ok. Você ligou, ele respondeu ok. E aí eu olhei no log para procurar exatamente isso aqui, ó. Falha. Falha carregando o arquivo master audalines.bb, falha, permissão negada. Opa, então agora a gente vai ter aula de permissão. Estão vendo? Tá vendo que não é só DNS? Tem um monte de coisa que a gente tem que olhar, que está em volta do DNS, que a gente tem que voltar lá na camada de rede, na camada de transporte, tem que voltar e tem que olhar lá na permissão do Linux, tá? Muito bem, vamos começar agora a entender o erro. Por que aconteceu esse erro? Permissão negada. Quer dizer que ele não conseguiu carregar meu arquivo. Olha os outros arquivos, ele carregou, ó. Ele carregou o arquivo do Zone Localhost Local Domain com serial 7, mas não carregou o meu. Muito bem, vamos voltar lá no var named para a gente entender o que aconteceu. Vamos fazer um ls-la. Ninguém perguntou o que era o tail, né? O tail ele imprime a cauda do arquivo. Cauda? Opa! Como assim? Cauda é o final do arquivo. Tá? Então ele imprime só o final do arquivo. A gente vai voltar a usar ele mais vezes. Muito bem, vamos, olha por favor aí o que está errado nas minhas permissões aí do arquivo aula de DNS, ó. Vamos lá, por partes, né? Quem é o dono? Root. Quem é o grupo? Qual que é a permissão aqui no modo binário? Meia quatro zero? 640, ó. 1, 2, 4. Tá ligado o bit 2 e o bit 4, é 6. Aqui tá ligado só o bit 4. Aqui nos últimos 6 tá ligado nada, 0. 640. Ah, tá vendo? Vocês mataram a aula de Linux semestre passado, né? Não tem problema. A gente vai recapitulando aqui. Preocupa não, quem matou a aula de Linux agora é a chance. Tá vendo? Vocês vão poder recapitular todas as aulas de Linux do semestre passado. Legal, não foi? Olha só. Ele não conseguiu carregar o arquivo do loopback? Ele não falou lá, ó, carreguei o serial do localhost com sucesso. Olha o jeito que está a permissão do localhost. O que tem de diferente dessa permissão para essa? Só o grupo? Vamos ver, é 640? É. O dono é o mesmo? É. O grupo é o mesmo? Não. E agora? A gente tem que entender, pessoal, por que eu tenho que mudar a permissão do grupo. E não é colocar uma permissão de 777 ou 666, né? Não é isso aí que vai te ajudar a resolver o problema. Você tem que entender o problema. Vamos entender o problema? Vou rodar um comando aqui, chama PS. PS ele faz o quê? Ele faz a listagem dos processos. Então é o seguinte, lista para mim aí quem são os processos e mostra para mim aquele processo que chama named. O que é o grep? O grep é um filtro. Filtro para mim só as linhas que tiverem escrito named. Professor, não entendi nada.
O que é isso aí? Muito bem. Olha só, esse aqui é o nome do usuário que está executando o processo. Esse aqui é o identificador, número identificador do processo. E esse aqui é o nome, é o comando que está sendo executado nesse processo. Vamos fazer outra coisa, ó. Netstat -anllup. O P era para quê? Para mostrar o nome do processo e o PID do processo, não era? PID do processo 1431. PID do processo 1431. Legal? Então, beleza. Então, o processo named, ou seja, o processo named, que fica ouvindo requisições na porta 53 UDP, essa instância dele está associada ao PID, o identificador de processo 1431. E o usuário que roda esse programa é o usuário named. Ou seja, quem é que tem que ter permissão para ler esse arquivo? O named. Se você olhar de novo a permissão aqui, ó, o named tem alguma permissão para ler esse arquivo? Não. E por que aqui funcionou? Porque aqui, ó, o grupo tem permissão R. Ou seja, o grupo tem permissão de leitura. Então, qual que é a permissão que eu tenho que dar para esse arquivo? Leitura. Mas já que é o named que tem que fazer essa leitura, eu mudo esse cara para o grupo named. Aí ele vai ter permissão de R. Vocês entenderam que eu poderia chutar e fazer uma dedução e falar assim, ah não, eu vou botar named porque os outros estão named e funcionou. É a dedução lógica da gambiarra. É o cara que faz a receita de bolo lá no susto, tal. Então vamos entender as coisas, né? Então, peraí, não é bagunçado assim. Você tem que saber o nome do cara que roda o processo e aí você coloca esse cara no mesmo grupo dele. Ok? Muito bem. Como é que faz isso? ls, ele faz a listagem, ls-a é a listagem longa com add all files, todos os arquivos. Comando para mudar o dono. O que mais? CH, W. Tá indo bem, tá indo bem. Então vamos lá. Vamos lá. O jeito mais simples e direto de fazer essa alteração é assim, ó. Change group. Change group, eu quero que mude o grupo para named no arquivo aula.dns.db. Faz a listagem de novo. Corrigiu? O grupo era o root, agora o grupo é named, então agora ele tem permissão de R. Essa aí não tinha no semestre passado. Calma, é porque vocês tinham que chegar aqui para ensinar para vocês. Não era do semestre passado. Fique de boa. Hã? Desculpa? Pois é, mas tem que entender primeiro quem é o dono do processo, para você colocar a permissão correta lá no file system. Outra forma de fazer isso, se eu fizer assim, ó, chown, eu fizer assim, ó, root.root aula.dnsdb. O que eu acabei de fazer? E ó, voltei do jeito que estava. Olha o comando que eu fiz aqui, ó. Voltou do jeito que estava, não voltou? Então quer dizer que tem duas formas de eu fazer isso? Olha a outra forma aqui, ó. Então olha só, mudei o grupo do arquivo de uma outra forma, usando outro comando. Change owner, muda o dono do arquivo e muda também o grupo do arquivo. Então se eu posso fazer assim, eu posso fazer isso aqui, não posso? Root.named
aula DNSDB, ls de novo. Deu certo? Bacana? E agora, hein? Vamos fazer o named restart? Cadê aquele comando? Quando vocês estiverem procurando o comando e não acham, faz assim, ó, history. É o comando número 263, por exemplo. Como é que você executa o comando 263? Faz assim, ó, exclamação 263. Viram? Deu certo? Vamos fazer de novo, ó. History. Aí eu preciso achar o arquivo de log, não é? Posso fazer um filtro no Messages. Olha lá, ó. Comando 265. Só que eu estava em outra pasta, né? Então vamos lá. Tail-f var log messages. Opa, olha o que aconteceu agora no log. Serial carregado. Ele conseguiu carregar exatamente. É o valor que a gente colocou lá? Opa, então agora ele está funcionando. Ok? Beleza, como é que eu testo agora? Configurar é fácil. Testar é que é difícil. E é o mais importante, né? Você vai entregar o serviço. O cara fala assim, eu quero que você configure um servidor DNS para mim. Você foi lá e configurou. Como é que você sabe se está funcionando ou não? Se está entregando o serviço correto? Tem que testar. Quantos registros de recurso nós configuramos para aquele domínio? Registro de recurso. O que são registros de recurso? SOA, NS, AMX, CNAME, TXT, PTR. Quantos registros de recurso nós configuramos lá dentro do arquivo? Vamos contar de novo, ó. Cat. Quantos registros de recurso? 1, 2, 3. Opa, se eu registrei 3 recursos, quantas consultas eu tenho que fazer no teste? 3. Olha só, não é o banco de dados? Eu não coloquei 3 informações nesse banco de dados? Quer dizer que ele tem que me devolver essas 3 informações. Certo? Então vamos lá, ó. Confere o seu resolve conf. Tá certo? Ok. NSLOOKUP 7Q igual a SOA. Vamos consultar o primeiro. O que eu coloco agora? Nome do domínio. Aula de dns.com.br. www faz parte do domínio? Não. Opa, ele respondeu correto? Sim ou não? Tá tudo certo mesmo? Não, o server tá tudo na porta. Não, tá respondendo pra ele mesmo. Ele que é o raiz. Colocar a porta do server mesmo, tá? Porta super 3. Vamos olhar aqui, ó. Das configurações que nós colocamos lá, estão corretas? Eu coloquei Darkstar local domain. Eu não botei isso aqui não, coloquei? O nome desse tamanho? Não, né? Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta nessa informação aí, ó. Próximo registro de recurso, qual que é? NS. Como é que eu consulto ele? Assim? Opa, olha o nome que ele me devolveu. NS1, aula de dns.com.br. Tá certo? Próximo recurso que eu tenho que consultar, qual que é? O A de quem? O A não foi do NS1? Tá certo o IP? Legal. Professor, você consultou com o ponto no final, tem problema? Não, ó, mesma coisa. E se eu consultar agora assim, ó, www.auladedns.com.br, vai responder sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? A gente configurou esse nome lá? Não, então ele não sabe responder, ó. NX domain. Ó, não achei esse domínio.
E se eu consultar o A só assim, ó? Vai responder sim ou não? O que ele respondeu? Somente as 3 entradas que eu cadastrei lá. Qualquer outra pergunta que você fizer para ele não sabe responder. Depois que a gente vai cadastrar novas entradas lá no banco, e ele vai passar a responder mais informações de DNS. Por enquanto ele só sabe isso aí. Deixa eu voltar no SOA rapidinho para explicar um negócio para vocês. Ó. Esse nome, eu não coloquei esse nome desse tamanho lá não. Vocês lembram disso aí lá no arquivo? Sim ou não? Não, né? Vamos conferir? Aula de DNS. Opa! Tá aqui? Não tá não. Então tem algum ponto aqui emendando? Não. Qual que é o problema então? O problema é que faltou o ponto, moçada. Local domain, ponto. Ó, vou rodar. Vou fazer um service name de reload. Vou fazer de novo um setk igual a SOA, pedindo aula de DNS DB. Professor, sacanagem, por causa de um ponto. Isso aí pode ter consequências desastrosas. Por causa de um ponto. Vocês querem ver? Vou mostrar, ó. Vamos supor que eu vim aqui e esqueci esse ponto aqui do NS1. Estão vendo aí? Esqueci o ponto. E agora, professor, o que vai acontecer? Qual vai ser o erro agora? Ó? Professor, você está fazendo um reload, antes você fez restart, qual que é a diferença? O reload ele só carrega a nova configuração. Você não precisa parar o socket, carregar o socket de novo. Qual que é a consequência disso para o usuário final? Se você faz o restart e o cara está usando o servidor, você vai derrubar aquele cara e vai ligar o servidor de novo. Então aquela consulta que o cara fez naquele momento que você fez o restart, ele perdeu. Ou pode ter perdido. Se você faz o reload, ele não deixa de atender ninguém. Mas ele vai lá, busca a nova configuração e carrega para a memória. Ok? Muito bem. Vamos fazer de novo aquela consulta lá do NS Lookup, ó. setk igual a NS e vou consultar a autoridade. O que é isso aí? Cachê? Quanto tempo que a gente colocou no cachê? 1 hora, não era? Para limpar o cachê, como é que faz? Limpar o cachê tem que reiniciar. Limpou o cachê, mandei reiniciar. Olha a surpresinha. A gente não tirou o ponto lá do final? Se ele chegar no final e não encontrar o ponto, o que ele faz? Ele faz um append do nome do domínio, do nome da zona. Entenderam o que aconteceu lá no SOA? Eu não botei o ponto. O que ele fez? O append do nome da zona. Tirei o ponto lá do NS. O que ele fez? Ele appendou o nome da zona. Entenderam? Sem o ponto, ele appenda. Tem o ponto, está completo. Vamos voltar aqui, ó. Uai, professor, então aqui tem que ter o ponto? Tem. Então isso aí tem uma vantagem, não tem? Eu posso vir aqui, ó, e posso fazer assim, ó. NS1. Uai, professor, vai funcionar assim? Sim ou não? Por que vai funcionar? Porque ele vai appendar, não vai? Vamos testar? Salva. Inicia. NS Lookup. setk igual a NS. Ficou certo agora? Vamos ver. Opa! Cadê? setk igual a. Se eu chamar agora o NS1, o que ele fez? Ele appendou e achou o IP. Entenderam?
Bom, beleza, professor. Como é que eu faço para configurar? Se você conseguir seguir essa dinâmica de colocar sempre o nome completo com o ponto final, é uma coisa a menos para você errar. Gasta um pouquinho mais o dedo digitando, bota o nome completo lá. A hora que você sentir intimidade, confiança, aí você pode fazer assim, ó. Ah, não, agora eu já peguei as manhas aqui do negócio. Então não, vai sem mesmo, que eu já sei que funciona fazendo um append lá na frente. Legal? Muito bem. O nome da máquina ali tem que estar no mesmo, por exemplo, você colocou o nome da máquina ali, aí tem que estar no mesmo nome da sua máquina. Se tiver tem que das máquinas, ele vai dar o. Entendi. Não. Olha o meu hostname, ó. Localhost, local domain. Então, lá no nome canônico da máquina, o nome do hospedeiro, o nome que você quiser. Tá? Uma o que você poderia fazer é justamente colocar isso aí, ó, o hostname, pega o hostname e coloca lá no nome canônico, sem problema. Se quiser botar um nome também dentro do domínio, pode, não tem problema. Tá? Mas aquilo lá é só uma referência mesmo para o nome canônico de onde está hospedado o servidor, exatamente. Muito bem, então a gente fez o teste até agora só com NSLookup, não foi? Mas eu também posso usar o dig e posso usar o host. Como é que eu uso o dig? Rodou o dig sem parâmetro, ele já me volta o quê? Servidores raiz. Dig help. Dig ns aula de dns.com.br. Funcionou? (2014, 14... DNSSEC. Aula de dns.com.br. SOA NS e o A do NS1. Opa, então quer dizer que a mesma informação que eu consigo extrair com o NSLookup, eu também posso extrair com o dig. Legal, ó. Dig, registro de recurso, nome do domínio. O N é por causa do horário da máquina virtual, que está alterado, que está falando que é 5 da tarde. Perfeitamente. Perfeitamente. 5. Agora pra gente aqui são 8h14, né? Lembra que a gente tá menos 3, né? Então 3 horas de diferença. Muito bem. O host. Host menos query type, ó. Menos t soa aula de dns.com.br. Funcionou? Mesma coisa, né? NS e o A de NS1. Funcionando? Quando eu for colocar esse parâmetro, necessariamente vou ter que pôr NS1 ponto o que for. Não vou poder pôr só o NS1. Tá. Na hora de consultar, tem que ser o nome completamente qualificado. O FQDN, né? O nome mais o sobrenome. É o nome completo mesmo. Então, olha só. NSLookup, host e dig. Então, agora vocês já sabem 3 formas diferentes de testar o servidor DNS. E aí, já podem configurar agora? Só para a gente finalizar aqui, olha só. Mais um detalhe importante, né? Vamos voltar lá na edição do arquivo.
Lembra que quando a gente resolveu a aula de dns.com.br ele não voltou nada? Ele deu um erro. Vamos relembrar aqui, ó. Dig aula de dns.com.br. Ele me devolve o SOA, tá vendo? Ó? Se eu pedir o A de aula de dns.com.br, ó, não existe, né? Muito bem. Pra você tirar a dúvida, ó, aula de dns.com.br sem resposta. Como é que eu faço para ele me começar a responder isso quando eu colocar sem o nome na frente? Vou ter que registrar. Como é que eu registro isso? Eu posso fazer assim, ó. Aula de dns.com.br. Ponto. Isso aí está no IP 174, por exemplo. Opa! Quando alguém pedir agora o registro A do domínio, eu vou devolver esse IP. E aí, funciona sim ou não? Service, named, reload. NSLOOKUP, a mesma consulta que deu falha, agora eu posso fazer assim, ó. Aula de DNS. Funcionou? Funcionou, legal. Opa, então quer dizer que, professor, eu fui num site, aí o site com www funcionava e sem www não. Qual que é o problema? O problema é que ele cadastrou assim, ó, ele cadastrou o www e não cadastrou sem o www. Então, quando você for cadastrar o www, cadastra os dois, ó, com e sem. Pode apontar para o mesmo IP? Pode. Porque na hora que o cara for resolver o nome, na hora que ele colocar o nome lá no navegador, com ou sem o www, você chega e manda ele para o IP correto. Aquele negócio de nome parecido é um trabalho do navegador, não é servidor DNS. Tá? É algum mecanismo do navegador que fala assim, ó, acho que você digitou errado, ou você esqueceu do www, vou pôr para você, tal, mas aquilo lá é do navegador, não é do DNS. Tá? E, por exemplo, o pessoal que vai registrar uma marca nova, já pega o registro uma porrada. Eles fazem exatamente isso, inclusive com nomes diferentes, que remetem à marca. É isso que eles Ele fazem. fez um robozinho, né? E para cadastrar o nome e as variantes. Mas eles registram nesse No TLD. Ele tem que ir no TLD para fazer o registro lá dos nomes, né? Então, olha só. Consulta agora com www ou sem. Está lá o IP. Bacana? Vamos lá, dúvidas? Já podem fazer o de vocês agora. Cada um faz o seu. Tem um material, viu, moçada? Tem um PDF para vocês seguirem para fazer isso aí. Você não decorou não, cara? Que isso, Vamos lá, então.